E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo do canal Plantão e hoje eu vou trazer para você um pouco sobre o modelo atômico, como surgiu essa ideia de átomo e como isso interfere no nosso estudo de química até hoje, tá bom? Então, a primeira ideia que surgiu foi o átomo de Demócrito, muito tempo atrás lá na Grécia, que é o seguinte: ele fez uma coisa mais filosófica, um pouco de pensando sobre o assunto, e pegou uma folha de uma planta e começou a cortar essa folha, ok? Já que ele foi cortando, chegou num ponto em que ele não conseguia mais cortar os pedaços que sobraram dessa folhinha. E aí ele pensou, caramba, não dá mais para dividir, não consigo mais, ninguém mais consegue, não consigo pegar uma outra faca, um outro material que me ajudasse a cortar. Então ele pensou, nossa, olha, existe um ponto, uma coisa aqui que é indivisível, não dá mais para dividir. E ele chamou isso de átomo. O átomo é algo que é indivisível. E essa ideia ficou, então imaginou-se que todo material seria composto por átomos, que seriam partes indivisíveis de todo o material que existe. Bom, mais adiante, muito tempo depois, chegou o modelo de Dalton. O Dalton propôs o seguinte, que o átomo seria maciço, teria uma forma esférica, indestrutível e indivisível. Ele praticamente fala que existe uma bolinha muito pequenininha, que é o átomo, que faz parte de todos os materiais. Ele está praticamente dizendo que todo átomo é redondo e indestrutível. Não é muito diferente do que o Demócrito falou, só que ele fez isso com base nas reações químicas. E aí ele também traz o seguinte, que os elementos químicos são compostos por átomos que têm o mesmo tamanho e mesma massa. Ele trouxe para a gente, então, uma ideia de que átomos e elementos são coisas diferentes, mas que os elementos são compostos por um conjunto de átomos que têm propriedades semelhantes. E outra coisa interessante que ele trouxe é que os átomos eles são usados nas reações químicas, mas eles são preservados. Então imagina só, você tem lá duas bolinhas que elas vão se combinar para formar um novo material. Nesse novo material continua tendo essas duas bolinhas do mesmo jeito que elas eram antes, mas agora elas estão associadas, elas juntas fazem um novo material. Bom, então é isso. O modelo de Dalton traz praticamente uma bolinha de bilhar muito pequenininha que seria o átomo. O próximo modelo é o modelo de Thomson e ele já se baseia num novo experimento, que é o experimento do tubo de raios catódicos. Ele pegou dentro de um tubo de vidro, colocou dois eletrodos e um gás argônio lá dentro dele, ok? E aí ele observou, deixa eu voltar aqui, observou a passagem de um raio entre esses dois eletrodos. E ele observou também que ele conseguia desviar esse eletrodo quando você colocava a carga positiva de um lado e do outro, e ele percebeu, esses raios eles vêm do polo negativo para um polo positivo. Então ele percebeu, chamou o seguinte, o átomo é uma esfera divisível porque ela é composta por uma massa de carga positiva e os elétrons poderiam ser transferidos do átomo. Ou seja, esse raio que ele viu lá no tubo nesse experimento, né, do tubo dos raios catódicos, ele é, na verdade, uma corrente elétrica. Ele acabou engarrafando um raio, digamos assim, como se fosse o raio que a gente vê na natureza mesmo, só que numa proporção muito pequena. Então, ele percebeu que na matéria já existe alguma coisa referente a cargas positivas e negativas, e ele determinou que existe o elétron, que seria a nossa primeira partícula de carga negativa. Então, o átomo de Thomson é assim, tem lá uma grande massa positiva e tem, dentro dessa massa positiva, alguns pontinhos negativos que são os elétrons, e esses elétrons podem ser retirados. Ok? É como se fosse um pedaço de panetone. Você tem lá um panetone com um pedaço de passas, né, com as passinhas, e se você não gosta de passas, você quer comer o panetone, você vai lá, tira passas e come o panetone. Mesma coisa ali no nosso átomo. Tem os elétrons que você pode tirar e formar uma nova espécie diferente, que fica agora com carga total positiva. Legal. O próximo modelo que veio é o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ele queria experimentar se o átomo de fato era uma massa esférica, maciça, densa, digamos assim. No experimento ele fez o seguinte, ele colocou lá uma folha de ouro na frente de um feixe de partículas alfa, de partículas radioativas que deveriam ser retidas por essa folhinha de ouro. Só que aconteceu o seguinte, em vez dessa barrinha de ouro impedir a passagem das partículas alfa, como se fosse um goleiro sensacional que não deixasse bola nenhuma passar, pelo contrário, era o pior goleiro do mundo, passavam todas as partículas quase, uma ou outra só que ficava retida. Então ele percebeu o seguinte, que o nosso modelo ele não podia ser um átomo super denso. E aí vem um sistema, né, com um modelo planetário que a gente chama. A gente tem um átomo que tem um núcleo positivo e pequeno, que é a parte que retém as partículas que tentaram passar,
e tem uma eletrosfera com muito espaço vazio, que é onde estariam os elétrons, ok? E os nêutrons também ficariam dentro desse núcleo positivo, fazendo parte do que a gente chama de núcleo com os prótons, ok? Bom, os nêutrons já haviam sido descobertos antes um pouquinho por Chadwick, mas isso não convém. Então o modelo de Rutherford é o seguinte: você tem lá um átomo com uma região central chamada de núcleo, onde você tem os prótons, que são positivos, e tem os nêutrons, que são partículas que só têm massa, mas não têm carga. A carga é zero. E em volta desse núcleo tem os elétrons, na parte que a gente chama de eletrosfera, ok? Esse modelo é muito legal, mas tem uma coisa que não sabia explicar, porque partículas que têm cargas positivas e negativas, elas se atraem. Então, o modelo de Rutherford não conseguia explicar como é que poderia ter prótons no núcleo e elétrons do lado de fora e eles não se juntarem, não irem um em direção ao outro. Então, para isso, veio o modelo de Bohr, que complementou um pouquinho esse modelo de Rutherford. Explicou o seguinte: o átomo tem elétrons em órbitas circulares, com diferentes níveis de energia em torno do núcleo. E essas mudanças de níveis, né, de um nível mais perto para mais longe do núcleo, envolvem variações de uma determinada quantidade de energia, o que a gente começou a chamar de quantidade quantizada de energia, ok? Então, a gente passou a ter um átomo que tem um núcleo e que a gente tem diferentes camadas onde os elétrons podem estar, beleza? Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, espero que você curta o nosso trabalho, deixa o like aí no vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aqui o que você gostaria que nós fizéssemos de novo para você. Até logo, tchau, tchau!